Rodando, rodando. Vambora. Vamos pra casa que tem mais coisa pra fazer à noite hoje. Podia ter umas fériasinhas de meio de ano no futebolzinho dele, viu? Terminando a segunda-feira de uma semana que vai ser mais curta. Como aqui não existe ponte de feriado, então sexta-feira estarei aqui, mas quinta-feira, 9 de julho, feriado da Revolução Constitucionalista. Bom, assunto do dia, né? Os especialistas falando sobre a eliminação brasileira da Copa do Mundo. Eu começo a conversa falando simplesmente o seguinte: por que é tão absurdo o Brasil ser eliminado de uma Copa do Mundo? Por que sempre o dia seguinte, o day after, é aquele dia onde os especialistas ou não, todo mundo comenta sobre, nossa, que terrível, que horror. Complementando, a Espanha acabou de eliminar Portugal e nos despedimos de Copas do Mundo. Eu acredito que despedimos, né? De Cristiano Ronaldo, 41 anos. Tudo bem, ele é um quebrador de recorde, mas, mano, é humanamente impossível aos 45 anos de idade, jogando na linha, que ele seja competitivo para estar na próxima Copa. Mas eu vou confessar a você que eu até gostaria, eu gosto de limites serem superados. Mas enfim, voltando aqui, foi 1-0 para a Espanha, gol no finzinho do jogo, jogo duro, mas a Espanha é um time muito bom, um time muito competitivo, muito coletivo. Enfim, já é um dos 8, né? Bom, vamos correr. Vamos correr não, vamos conversar aqui, né? Voltando para o que eu estava falando, é sempre uma sensação de indignação, de que absurdo, que horror, que péssimo, que vergonha, nossa, a Noruega, um time de segundo escalão da Europa. Cara, existe mesmo essa coisa de segundo escalão? Acho que quase que a moto morreu aqui. Acho que segundo escalão são todas as boas equipes. Você tem primeiro escalão nesse momento, assim, diferenciado até o momento, até o que produziu e o que mostrou. Você só tem a França. Você só tem a França. Se você for considerar segundo escalão o que produziu na Copa, você teve a França e o resto. A Espanha, excelente time. A Argentina é Messi, né? A Argentina não é a Argentina, né? O time joga coletivamente todinho, sem ninguém buscar protagonismo, a não ser o Messi. E o Messi não busca protagonismo forçando nada. A Argentina aprendeu a jogar em função dele, sabendo de que forma ele vai receber uma boa bola para tentar decidir o jogo. Tentar. Com tudo isso, olha só, a Argentina sofreu barbaridade para ganhar. Vamos, Fiat, para ganhar de Cabo Verde, cara, que aliás sai da Copa com uma missão cumprida maravilhosa, né? Maravilhosa, de orgulho. Saiu na mesma fase que o Brasil, cara. Saiu na mesma fase que o Brasil, jogou de igual para igual, fez o jogo ser valorizado e sofrido para a Argentina, para a poderosa Argentina do Messi. Não é?
no finalzinho, na prorrogação, velho. Na prorrogação. Olha que legal. E não foi nenhum absurdo Cabo Verde sair. Cabo Frio não, né? Cabo Frio ainda não é país, embora eu acho que eles até se consideram um país à parte do Brasil, mas deixa isso pra lá, porque tem vários lugares no Brasil que se consideram uma nação diferente, né? Santa Catarina que o diga. O busão precisa me ajudar aqui. Ele vai exatamente para onde? Com o pisca-alerta ligado. A gente não sabe, né? Mas ele deve estar com defeito, com algum problema. Bom, voltando aqui. A gente segue. Nossa, eu tô velho, né, cara? Eu tô velho. Já existia, né, neste planeta em 70, né? Eu já tinha 1 ano de idade quando foi tricampeão do mundo. Eu posso dizer que eu vi o Brasil ser campeão do mundo em 70. Eu não lembro de absolutamente nada. Meu cérebro sequer estava formado razoavelmente. Devia estar formado razoavelmente para a idade, de 1 aninho de idade. Mas não como alguma coisa com consciência, né? Não. Em 74 eu tinha 5 anos de idade. Também não vi, não me lembro de absolutamente nada. Tudo que eu li, ouvi sobre a Copa de 74 foi por documentários, por como é que fala? Por notícias da época, por pessoas que viveram na época e contam, enfim. E 78 mesmo, que eu já tinha 9 anos de idade, eu me lembro de muito. Oh, caraca! Você deve estar certo, né, fi? É... 78 mesmo, a Copa da Argentina, eu tinha 9 anos e eu realmente não ligava. Eu sabia que estava tendo, tinha pessoas assistindo. Eu me lembro, acho que o jogo, na segunda fase, que foi uma coisa meio doida, teve o jogo fortíssimo do Brasil e Argentina. Vamos deixar claro, não era um time maravilhoso que enchia os olhos, o time do Brasil, mas tinha excelentes jogadores. Eu me lembro do Dirceu, um meio-campista, meio-atacante, alguma coisa assim. O Rivelino ainda estava. Eu me lembro dele entrando no final de algum jogo. Rivelino, cara. Mas ele era bem jovem na Copa de 70, né? Então ele ainda estava nessa seleção do capitão Cláudio Coutinho, né? A gente teve um técnico da seleção indicado pelo governo militar, né? Cara, é lamentável a gente pensar nisso. Puta merda, eu vim por aqui, hein? Na sexta eu fiz aquela parafernália toda, mas não vou por lá não. Por lá não compensa não. Acho que é melhor, se eu quiser, eu ir aqui pela rua de trás para não pegar essa ladeira. Ô filho, você tá tentando me passar pela direita dessa forma? Coisa feia que você fez. Vai lá, sobe aí, você é corajosão. Eu subo, mas eu não gosto. Eu tenho sempre um receio de alguma merda acontecer nessa subida. Então eu não vou ficar forçando, né? Eu ando um quarteirãozinho a mais aqui só. Bom, voltando. E aquela seleção foi 3º lugar da Copa. Da Copa de 78. Aí, em 82, sim.
provavelmente a primeira e a última Copa que eu vi de verdade, que eu me emocionei, que eu chorei mesmo, aos 13 anos de idade, eu chorei bastante quando perdeu para a Itália. Me lembro de detalhes como eu estava, onde eu estava no jogo da Itália, com quem eu estava, com minha mãe, com meu irmão, a gente assistindo em casa, e aquela tristeza enorme depois do jogo. Aquela seleção era tão mágica, né? Uma geração que, uma pena, não foi uma geração campeã, porque seria um prêmio ao futebol aquela seleção ser campeã, com Zico, Sócrates, Falcão, com Toninho Cerezo, mesmo ele sendo autor de 2 erros ridículos que deram 2 gols para a Itália, o próprio Júnior, que era genial e que ficou ali parado que nem um besta na linha do gol para o Paulo Rossi fazer o gol, e o pessoal pedindo impedimento. Enfim, aquela Copa, sim. 86 eu já tinha 17 anos. Também me lembro onde eu estava no dia da desclassificação para a França, do Michel Platini. Eu sou moto, filho, eu consigo. Que me causou bastante tristeza aquele jogo, mas já não era mais a coisa de me fazer chorar e tal. A partir daí, cara, não houve grandes emoções na Copa do Mundo para mim. E eu sei o quanto o Brasil se transforma numa coisa muito louca na época de Copa. Então, a Copa de 90, aquela Copa horrorosa do Lazzaroni, a Copa de 94 que nós ganhamos também de forma bem chambreguinha, aquele 0-0 modorrento contra a Itália. Enfim, bastante coisa que eu me lembro. Fomos até fazer festa na rua, gritar campeão, mas, cara, eu tava sem a menor... Uau, nossa, como eu estou feliz. Não, cara, eu tinha 25 anos de idade, né, cara? Não era também um garotinho, nada. Então eu já não tinha mais essa coisa de emoção. 98, aquela final perdida, foi surpreendente para mim, perder de 3-0 para a França. A França meio que passou sem ninguém perceber até a final. A Copa foi na França. As teorias da conspiração que vieram logo depois da Copa, sobre estar vendida para o Brasil ganhar a Copa de 2014, sei lá, de 2010, enfim, tudo aquilo lá eu vivi, mas para mim, assim, sem grandes dores, mas foi surpreendente tomar um 3-0 da França, que era um time que eu pouco tinha ouvido falar. Em 2002 mesmo, campeão, campeão, legal, toda a festa já num momento midiático, num momento onde já existia internet, num outro ambiente, numa outra plataforma de mundo, né? Mas foi legal, tal, mas assim, de novo, não foi campeão, nada, cara, foi legal, opa, somos pentacampeões do mundo, caramba, mano, que foda, né? Mas foi isso. 2006, já a coisa completamente sem graça, aquele jogo também modorrento contra a França, a preguiça dos jogadores em querer realmente jogar futebol. 2010, a era Dunga, um cara de bons resultados e pouquíssima mídia, né, a seu favor, e um time que tinha a cara dele, era um time antipático, né, mas enfim, era um time de resultados, né. 2014 não precisa explicar sobre o que foi o 7-1.
E aí veio a era Neymar, né? 2014 é o início da era Neymar, que podia ter começado em 2010, com 18 anos que ele tinha. Mas é evidente que o Dunga, a forma como ele lidava com o futebol, com os jogadores, era uma forma meio família. Família é aquela coisa, é fechado, ninguém entra. Quem me ajudou nas eliminatórias e nos campeonatos até agora é quem vai. O cara levou o grafite, velho. Não menosprezando que parece que o grafite é um cara legal. Mas ele não era jogador para a Copa do Mundo, né? Então você teve a era Dunga, que um jogo de merda, um jogo mal jogado, com os jogadores fazendo merda, se desequilibrando, fez aquilo. 2014, o 7-1, né? Já começou aquela influência mais forte e pesada da CBF, aonde premiou o Filipão, que tinha acabado de rebaixar o Palmeiras pela segunda vez, premiou o Filipão com a Copa para ele comandar a equipe no Brasil. Coincidiu com aquele momento, não é por 20 centavos e tudo mais, que eu já falei no outro vídeo. E aquela loucura de tomar um 7-1 dentro de casa. Quando deu um branco geral no time inteiro e ninguém entendeu o que estava acontecendo. Enfim. Sempre. Eu estou tentando contar tudo que eu lembro. 2018, perder para a Bélgica, uma bela seleção feita pelo Tite. Aquela eu fiquei bem chateado, mas nada assim de... Ok, beleza, puxa, que pena. 22, já estava totalmente anestesiado, porque aí entrou a geração Neymar mesmo. Foi a melhor Copa do Neymar, tecnicamente falando. Ele tinha feito um fiasco na Copa de 2018, onde ele ficou famoso no mundo inteiro por tomar falta e ficar rodando no campo, rodando de um lado para o outro no campo. Bom, enfim, simplesmente ele foi um cara insuportável naquela Copa do Mundo de 18 na Rússia. 2022 foi aqui, perdeu para a Croácia, ok, deu uma bobeira lá e tal, enfim. E a gente está agora em 2026 com as pessoas, com provavelmente a pior seleção, a pior preparação depois da geração da geração campeã, né? Do Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo, com esses caras. Você simplesmente não conseguiu durante 4 anos encontrar bons laterais, encontrar um meio-campista armador, aquele cara que pegava aquele Ganso da vida, sei lá, voltando um pouquinho mais, Douglas, o Zico, né? Aquele cara que pega a bola ali no meio, levanta a cabeça, um Marcelinho. Esses caras seriam 10 na seleção. E não tinha mais nada perto. O que a gente tinha era um volante de saída bem esforçado que fazia alguns lançamentos. Paquetá é um volante, gente. É um segundo volante. Ele não é um meia armador. Ele não é um pensador de equipe, nunca foi. Não é um jogador idiota, medíocre, nada disso. Ele não é nada para você falar, nossa, esse aqui faz a diferença. O Brasil não perdeu ontem porque ele não jogou, porque ele se machucou. Ele perdeu porque não era um time super forte, não era um time que tinha grandes coisas a oferecer, que tinha um destaque para você falar. Tentaram fazer com que fosse o Vini Júnior. O Vini Júnior não é esse cara, nem na personalidade, nem no futebol. Ele não é um idiota, ele é um cara de muito sucesso e muita grana. Principalmente não, no clube, né? Ele tá no maior clube do mundo.
que é o Real Madrid. E ele corresponde ali. Ele ganha títulos, ele faz a diferença ali. Eu sempre costumo dizer que Real Madrid e Barcelona são times que são testados 3 ou 4 vezes no ano só. 2 vezes eles são testados no próprio campeonato deles, onde eles jogam entre si, porque fora eles não tem nada muito competitivo. O time que mais chega perto de ser competitivo é o Atlético de Madrid, mas que não tem a arrecadação, a receita e a torcida, né, que movimenta toda essa grana para deixá-los competitivos. Não tem. Eu particularmente não gosto do Atlético de Madrid. Eu já vi exemplos da torcida deles, sem achar as outras torcidas santas, tá? Mas a torcida deles ser muito, muito racista. Muito. Enfim, o Real Madrid foi durante muito tempo, né? A torcida ainda carrega essa mancha. Enfim, voltando. Agora, na boa, mano, por que a indignação desse jeito? Por que essa coisa tão revoltante? Meu Deus, o Ancelotti foi horrível, foi burro, trocou mal, o fulano perdeu o pênalti. Eu já falei isso no outro vídeo e falo de novo, gente. O menino perdeu o gol na cara do gol, o Endrick, o Bruno Guimarães, né? O Bruno Guimarães perdeu o pênalti, ok. E a Noruega perdeu vários gols também. Perdeu vários gols. O Alisson defendeu umas boas bolas ali. Algumas foram para fora. Numa outra o Haaland não chegou na bola. Enfim, eles também perderam gols. Ficar com essa de que só os nossos erros aconteceram é ridículo. É ridículo. E principalmente a indignação absurda que as pessoas têm. Sempre que o Brasil sai de Copas do Mundo, que vergonha que é sair de Copas do Mundo. Puta que pariu, mano. Ainda mais com essa palhaçada de FIFA de colocar 48 seleções, que na próxima Copa deverá ter mais. Eles vão inventar para ganhar mais dinheiro, levar mais turismo, né? Isso me incomoda profundamente. Nossa, que coisa terrível. Não é, eu não ligo pro Brasil sair. Também, pô, eu queria que continuasse. Tá tudo certo. É gostoso a farra. Mas assim, não faz a menor diferença pra mim. E, principalmente, não me causa indignação. Poxa, mais uma vez. Cara, mais uma vez você saiu, cara. Não é nem mata-mata, é jogo único. É jogo único. E jogo único é isso, quem errar menos, quem acertar mais, quem tiver uma estatística mais competitiva vai levar. Então, assim, sabe, como eu queria que, sabe, na Copa 2030, não sei se já vai ter alguma coisa formada ou não, enfim, não sei como a gente vai estar, não sei quais serão os novos craques, os novos ídolos, né? Ô, caramba! E ainda vai entrar aqui o idiota. Não entrou. Ele só deu a seta, porque ele é imbecil mesmo. Sabe, nossa, saiu pela Colômbia. A Colômbia nunca teve tradição. A Colômbia é muito melhor que o Brasil nessa Copa. Na passada já era. Time muito mais bem formado. E repito, procure um jogador no Brasil, não só nessa Copa, tá? Não só nessa Copa, nas últimas, onde você vê o cara realmente se matando, se doando, sair extenuado. Você não vê, cara, você não vê. Mas você vê o Harry Kane, depois de ter feito 2 gols, tá lá tirando o gol na defesa, ajudando a defesa e tirando o gol do pé dos caras. Você vê o Jude Bellingham fazendo a mesma coisa. Você vê o Cristiano Ronaldo tentando, correndo.
A força física já não é a mesma. A gente sabe. Mas o cara tá lá correndo, tentando. O Messi não corre. Cara, efetividade. Efetividade. Me fala, por favor, agora, aqueles Neymarzetes, que é o que mais me irrita, colocar no cara, sabe, ouvir o Thiago Leifert falando que depois do Pelé ninguém foi melhor que o Neymar. Porra, Thiago Leifert, porra! Até o nível de burrice tem limite. Até o nível de insanidade tem um ponto que você tem que olhar e falar, não, é melhor não falar isso, né? Pelo amor de Deus, você tem noção de quantos jogadores, e eu não estou falando, eu só estou falando de talento, eu não estou falando de ganhar títulos, eu estou falando só de talento. Pelo amor de Deus, mano, que base medíocre que você tem de futebol para colocar isso. E eu coloco, o Neymar, ele é craque do seu tempo. Craque do seu tempo. Você jura mesmo que você colocou o Neymar num patamar acima do Messi? Contemporâneo do cara. Você colocou mesmo o Neymar num patamar acima, sei lá, do Cruyff. Você colocou o cara acima do Beckenbauer. Você colocou o cara acima do Rivelino. Você colocou o cara acima do Garrincha. Você jura mesmo que você fez isso? Eu falei alguns. Alguns. Você colocou o cara acima do Maradona. Sabe? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu tô tentando. Nos próximos dias eu vou saber o que essas Neymarzetes... É que o Thiago Leifert foi o mais escandaloso de todos. O Thiago Leifert foi o mais escandaloso de todos. E vamos deixar claro, a culpa não é do Neymar, dele ter entrado aos 20 minutos do segundo tempo ontem. A culpa realmente não é dele. A culpa é dessa estrutura que o convocou. E se o Ancelotti não tivesse nada com isso, e não concordasse com esse processo ridículo de tentar recuperar um cara que há 3 anos não se recupera, dentro de uma Copa do Mundo, ou seja, todos os culpados envolvidos fora, toda aquela comemoração, 300 pessoas lá no auditório na hora comemorando, eu ouvi fogos, tá certinho, viu, filho? Sem olhar pro lado, ele foi e fez a volta. Poder dizer, ele quando ele entrar vai ser isso, é 15, 20 minutos para ele resolver o jogo. Resolver o quê, tio? O cara não corria, o cara estava cansado, fora de ritmo, fora de jogo, fora de tudo. Nossa, ele fez o gol de pênalti. E para piorar, ele fez o gol de pênalti, ao invés de ignorar o goleiro e pegar a bola e ir lá, colocar no meio de campo e pelo menos se demonstrar alguém com a liderança mínima que esses outros baba-ovo de dentro da seleção ficam fazendo com ele. Se ele fosse capaz de colocar essa questão da liderança, que ele nunca teve, ele nunca foi um líder, ele nunca foi exemplo. Nunca. Sabe? O que um líder normalmente faria? 99% de qualquer jogador mais importante da sua seleção era fazer o gol, foda-se que o cara tá te provocando. Era fazer o gol, pegar a bola e correr pro meio de campo e chamar todo mundo, e chamar a torcida. Ah, não dá mais? Cara, seu papel é tentar fazer dar. Ao menos você vai terminar falando, nossa, cara, eu tentei até o último. Mas fazer o gol e ficar se vangloriando no goleirinho que estava classificado, perdendo tempo com discussão. E que absurdo de um cara com 4 Copas do Mundo, 34 anos de idade, e tem gente ainda falando, não, ele é sensacional. Cara, que atitude de bosta. Bom, na minha opinião, ele teve atitude de bosta a vida inteira dele.
mesmo no auge da carreira. Sempre foi um cara chato pra caralho. Como um ditado hoje que eu vi, um memezinho, alguma coisa, de que quando ele for fazer a próxima propaganda de Bet, de qualquer uma, né, porque ele é muito tranquilo na consciência dele em relação a isso, que eu quero ver ele terminar a propaganda falando: jogue com responsabilidade. Qual, tio? A sua? Beijo do gordo.